Tudo bem, senhores? Hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre frações, porque a gente está aprendendo sobre números reais, números racionais, para ser mais exato. E aí o que acontece? A gente vai aprender um pouco mais sobre frações, porque, como a gente aprendeu no outro vídeo, a gente precisa literalmente saber que os números racionais eles envolvem também frações e números decimais. Vamos falar hoje sobre frações, tá certo? Quando a gente está falando de adição e subtração de frações, o que eu tenho que saber para fazer os exercícios desse capítulo é que quando eu tenho, tá, o mesmo denominador, basta que eu repita os denominadores e, no caso aqui, por exemplo, dessa, some os numeradores, tá certo? Você tem que aprender o que é numerador e o denominador. Denominador é quando a gente quer ele identifica quantas partes foram divididas aquele objeto, tá certo? E o numerador determina quantas partes eu quero. Por exemplo, se a gente quisesse somar essas duas aqui, 2 terços eu posso reescrever da seguinte maneira. Olha, 2/5, perdão, eu falei 2 terços. 2/5 eu posso escrever um objeto que foi dividido em 5 partes, tá certo? E eu quero 2 partes desse objeto. Essas 2 partes foram iguais. Claro que aqui, desenhando, eu não consigo fazer igualzinho. No caso, 7, que é quinto, fica mais difícil. Por quê? Porque eu tenho um objeto que foi dividido em 5 partes, por causa do meu denominador, e eu peguei 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, vai ficar faltando 2 partes aí. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que construir o objeto de novo, dividir em 5 partes, tá certo? E vou ter que pegar mais 2 partes para poder completar esses 7/5. O que acontece? Quando eu somo os números de partes que eu quero, ou seja, se eu quiser somar isso daqui, você vai perceber que, na verdade, vou até trocar de cor para a gente ficar mais tranquilo, você vai começar a perceber que, na verdade, eu estou pegando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. E por isso que meu resultado aqui vai dar 9/5, porque eu estou pegando 9 partes de um objeto que foi dividido em 5 partes. Tudo bem? E aí é isso, basicamente. O que a gente tem que prestar atenção é que quando a gente está falando de fração, quando eu tiver o mesmo denominador, significa que o quê? Que eu estou pegando o mesmo objeto que foi dividido em 5 partes. Então, basta eu repetir o denominador e somar ou diminuir os numeradores. Tudo bem? Você percebe, vai ver que isso daqui vai acontecer quando for subtração, e isso daí vai acontecer também quando eu tiver adições e subtrações em geral. Percebe aí, ó, nesse último exemplo que eu marquei em verde, que eu estou somando várias frações que fazem parte do mesmo objeto. E esse objeto ele foi dividido em 9 partes. Tudo bem? Ótimo, legal. Vamos continuar nossa aventura da história. Mas, Álvaro, e se, por acaso, essas frações tiverem denominadores diferentes? Poxa, se eu tiver denominadores diferentes, isso significa que esses objetos eles foram divididos. Eu estou falando de diferentes objetos. Aliás, melhor, eu estou falando de um mesmo objeto, só que eles foram divididos em diferentes partes. Exemplo, vamos supor que eu tenha aqui uma barra. Tudo bem? Essa barra aqui foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Se eu pegar esses três partes, né, que é o que ele está pedindo, pegar isso daqui, ok? Então, estou pegando isso daqui. Se eu pegar a mesma barra, vamos supor que eu esteja pegando essa mesma barra. Só que agora, quando eu estou falando de 7/2, eu estou falando exatamente que ela foi dividida em 2 partes. Poxa, quando eu estiver somando ou diminuindo, que é o caso desse caso, eu não tenho partes iguais. E quando eu tenho essas partes iguais, quando eu tenho essas partes diferentes, eu tenho que dividir a minha barra de tal forma que eles fiquem em partes iguais. Mas como que eu vou fazer isso? Olha,
se nesse caso, o que eu poderia fazer? Eu poderia dividir de tal forma que, se eu dividisse aqui no meio, eu ia conseguir dividir em 10 partes. Se eu dividir esse cara aqui no meio, eu vou dividir em 4 partes, e aí eu posso dividir de maneira que o quê? Que fique 10 partes também. Então, percebe? 10 partes. Só que essa nova fração, ela vai ficar 6 sobre 10. E essa nova fração vai ficar, no caso aqui, 4 sobre 10. Amiguinho, amiguinha, se eu tiver que fazer uma fração nova, se eu tiver que botar uma nova fração para poder representar isso, eu vou ter que igualar os denominadores. E como é que a gente faz para igualar os denominadores? A gente utiliza o famoso MMC, que a gente, para fazer o MMC, a gente utiliza a fatoração. Então, para fazer a fatoração disso, eu vou dividir por 2, que é o primeiro número que aparece primo, e por 5. E eu vou pegar essas fatores e vou dividir por, que vai dar 10. É fato que o quê? Que não é fácil a gente entender logo de primeira esse tipo de conta. Mas, se a gente prestar atenção, mais nos próximos exercícios, principalmente o número 1 que eu vou fazer com vocês, você vai perceber que eu vou fazer o MMC detalhadamente. Então, nesse caso aqui, a gente vai botar sobre o mesmo denominador, que é 10. Só que o 10, ele é múltiplo tanto de 5 quanto de 2. Eu sei que 10 divididos por 5 vai dar 2. E eu sei que 10 divididos por 2 vai dar 5. Esse número que está aqui embaixo, gente, vou até mudar de cor. Eu vou multiplicar por esse número que está aqui em cima. Tudo bem? Então, esse número que está aqui embaixo, eu vou multiplicar pelo esse número que está aqui em cima. E aí ele vai ficar assim, ó. 2 vezes 3 vai ficar menos 6. 5 vezes mais 7 vai ficar mais 35. Então, garota, presta bem atenção que o resultado disso daqui vai ser 35 menos 6, que dá 29 sobre 10. Amiguinho, amiguinha, percebe? Para eu igualar os denominadores, eu precisei fazer o MMC. E para fazer o MMC, eu vou precisar fazer a fatoração em números primos. Tudo bem? Galeroso, o problema, ele vai explicar detalhadamente como é que a gente consegue entender essa nova fração, esse novo jeito de poder explicar isso daí. Falou? Então, vamos juntos. Aqui embaixo eu vou ter os exercícios que eu vou falar nos próximos vídeos. Espero que eu tenha ajudado. Um grande beijo para vocês e assistam os vídeos, galera, que é muito, muito, muito precioso. Um abraço.